Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro com mais uma recapitulação de uma lição deste trimestre. Pois bem, já vamos para a lição número 8 e continuamos a estudar temas neste Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, e estes temas são temas que procuram sobretudo provar a messianidade de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua origem divina, a sua missão divina neste mundo como Salvador da humanidade, como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E nesta lição em particular nós iremos ver que Jesus, sem a menor margem de dúvidas, ele cumpriu com todas as profecias do Antigo Testamento. Pois bem, a probabilidade de que isso pudesse acontecer seria diminuta se realmente não houvesse aqui realmente em Jesus o cumprimento de todas as profecias. Nenhum ser humano poderia, outro ser humano poderia cumprir com tamanha precisão estas profecias. Mas que profecias são essas? Pois bem, é exatamente esse o estudo desta nossa lição que iremos rever, e vou pedir à minha mulher, se não se importa, de poder iniciar com uma oração para que o Espírito Santo nos possa dirigir. Milu, por favor. Muito bem, vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dás de retirarmos algum tempo do nosso cotidiano, dos nossos afazeres, para que possamos conectar-nos com a tua palavra, aprender mais dela e permitir que seja ela que nos acompanhe e que nos dirija ao longo da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque sentimos-nos bem-aventurados e honrados porque um dia esta palavra chegou até nós, a revelação de Jesus através da Escritura, e por isso, Senhor, nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou estes homens a escreverem estas sagradas letras, que seja o mesmo, Senhor, que agora nos assista neste estudo, Amém. Senhor. Que a tua graça se manifeste no nosso pensamento, no nosso raciocínio, na nossa palavra, e que saiamos, Senhor, destes momentos de reflexão, tendo a certeza que estiveste connosco, que nos abençoaste e que saímos mais esclarecidos na tua palavra. Amém, Senhor. Fica com cada irmão, irmã ou amigo que acompanhará este estudo, que abençoes, Senhor, a vida de cada um de nós e que cada vez mais, consoante os dias vão passando e Jesus está voltando, que nos preparemos, Senhor, para essa volta, fortalecidos e animados nesta mesma palavra. Amém. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Antes de dar-te a palavra, Milu, eu só queria fazer aqui uma pequena introdução, e essa introdução é a seguinte. Pode parecer talvez um bocadinho estranho, entre aspas, para alguns de vós, digo bem, para alguns de vós, que se gaste todo um trimestre a estudar sobre algo que vem confirmar que Jesus é o Messias. E eu digo que pode parecer estranho ou, entre aspas, uma perda de tempo, porque a maior parte de nós, eu assim acredito, nós temos, digamos, se há verdade que está mais do que estabelecida na nossa mente, é essa de que Jesus é o Messias, não é? Portanto, isso é das tais coisas que são estão completamente estabelecidas na nossa mente. Estou a falar no geral. Mas não se esqueçam que cada vez mais nós vivemos num mundo globalizado. Eu dou o exemplo aqui de Portugal. Neste momento, a população residente aqui em Portugal, que já foi, segundo, por exemplo, umas estatísticas que eu me lembro de ter visto de 1970, olha, por acaso o ano em que a minha mulher nasceu. Pois bem, em 1970, segundo essa estatística, 99,5% da população residente em Portugal era constituída por portugueses. Ora, já lá vai há muito tempo que esses números se diluíram completamente, uma vez que hoje, aqui em Portugal, nós temos, portanto, talvez já 20 a 30% de população residente que é estrangeira. E entre esses estrangeiros, é verdade que muitos deles vêm de países de tradição cristã, é o caso de irmãos que vêm do Brasil, é o caso de irmãos que vêm dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas há uma comunidade crescente de muçulmanos, de indivíduos que vêm de países asiáticos com a religião hindu, que vêm de países de religião budista, e portanto nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, onde sobretudo essas pessoas que não são de tradição cristã se interrogam quem é realmente Jesus.
Eles ouvem dizer que os países para onde vêm, os países onde eles moram, são de tradição cristã. Mas quem é esse Cristo? Então, queridos, eu creio que cada vez mais nós temos necessidade de, mesmo este assunto que pode parecer, digamos, um assunto assente, não é? Pois bem, nós temos necessidade de o estudar novamente, e não se esqueçam que o Trimensário é um manual de estudo da Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa não apenas nos países de tradição cristã, mas no mundo inteiro, e portanto é absolutamente primordial que nós definamos bem quem verdadeiramente Jesus é, ok? Porque Jesus tem que ser apresentado a todo o mundo. Foi essa a missão que Ele nos deu a nós, seus discípulos. E, portanto, nós temos que ter a sabedoria e o discernimento vindos de Deus para saber como apresentar Jesus. E a dificuldade para que as pessoas aceitem quem é realmente Jesus, a sua verdadeira identidade divina e a sua missão divina, não é mais fácil nem mais difícil hoje do que foi nos tempos do primeiro século. Estão a ver? Portanto, isto para dizer o quê? Faz todo o sentido que nós tenhamos então um trimensário a estudar sobre a identidade e a missão de Jesus Cristo. Bom, depois desta introdução, como eu disse, Milu, vou-te dar a palavra e podes começar por onde quiseres. Muito bem, então esta semana nós vamos averiguar esta questão do Senhor Jesus como Messias, que foi aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, e portanto vamos ver algumas delas, como o Senhor Jesus realmente assenta, como se costuma dizer, que nem uma luva a tudo isto que as profecias diziam daquele que havia de ser o Messias. E é isso que nós vamos confirmar ao longo, portanto, deste estudo e que vamos estudar ao longo da semana. Na lição de domingo vai novamente sublinhar aquele aspecto que João sempre faz questão de dizer, em que todos os sinais, todas as obras, as maravilhas que o Senhor Jesus fez, era no sentido de confirmar diante daqueles de então que verdadeiramente ele era o Messias, era o Jesus, era o Cristo, que eles conheciam todos pela profecia que havia de vir, e portanto que havia de estar entre eles. E no Evangelho de João, particularmente aqui na lição de segunda-feira, nós temos o capítulo 5 para podermos ler, portanto o capítulo 5, e vamos ler o versículo 17 e o versículo 20, portanto João 5, versículo 17 e versículo 20, que diz assim: mas ele lhes disse, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E agora o versículo 20, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Isto acaba por ser uma continuidade do estudo que nós fizemos semana passada, quando diz que o próprio Pai testificava das obras de Jesus e do próprio Senhor Jesus como o Filho de Deus, portanto o próprio Messias. E depois dos versículos 36 a 38, o Senhor Jesus também deixa aqui escrito, portanto João 5, versículos 36 a 38, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aliás, aqui o Senhor Jesus, quando faz esta referência, vai tocar neste aspecto da incredulidade daqueles que deveriam ser o número 1 de crentes, portanto, aqueles que verdadeiramente acreditassem na palavra revelada, em tudo aquilo que aí estava dito, e o Senhor aqui mais uma vez está a confirmar que o propósito da sua vinda, como diz a lição de domingo, era fazer as obras daquele que o havia enviado, a fim de que essas obras pudessem ser manifestas ao mundo. E, portanto, às vezes nós questionamos, então, mas quem é que teria tido maior amor? Seria o filho que se deu ou o pai que doou o seu próprio filho? E aqui nós compreendemos realmente este grande amor da divindade, que não compete entre si, nem podemos dizer um é maior, o outro é menor. O que nós percebemos é que neste plano salvífico, a divindade não olhou a meios para realmente resgatar a humanidade, e o Senhor Jesus ter vindo morar entre nós para que essas obras, essas maravilhas fossem manifestas, para que a humanidade tivesse a certeza da possibilidade da vida eterna. Ou seja, que nós não estávamos condenados à nossa tendência pecaminosa,
que nós não estávamos sem uma esperança ou um futuro, mas pelo contrário, que o Senhor Jesus tinha vindo revelar esse plano maravilhoso de um pai de amor, que era verdadeiramente poder recuperar os filhinhos que ele havia perdido por causa do pecado, não é? Então estes sinais, estas maravilhas, estas obras que o Senhor Jesus havia portanto, vindo revelar, para mostrar aos contemporâneos de então, e não só, por isso é que está revelada na palavra, e vamos falar do poder da Escritura daqui a pouquinho, para que realmente percebamos quem é Jesus e aceitemos com certeza este plano de salvação e este Deus de amor. Só iria juntar mais algo àquilo que disse anteriormente. Reparem, quando João escreveu o seu Evangelho, e há alguns eruditos do Novo Testamento que creem que o Evangelho de João terá sido provavelmente o último livro do Novo Testamento a ser redigido, muito provavelmente, segundo esses estudos, João terá escrito o seu Evangelho mesmo após ter escrito o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é considerado como tendo sido escrito, portanto, na metade da última década do primeiro século da era cristã, ou seja, sensivelmente por volta do ano 95, então o Evangelho terá sido mesmo nos últimos anos do primeiro século, não é? E nessa altura, portanto, o que era o mundo civilizado de então, o Império Romano? Digamos, era um pote cheio de culturas, de línguas, de tradições, até havia duas línguas oficiais no Império, não é, que ainda procuravam ter o domínio, era o latim, não é, que era a língua oficial do Império Romano, mas o grego, que era a língua que tinha vindo do Império que precedeu o Império Romano, o Império Grego, também era muito conhecida, não é? Portanto, havia uma multiculturalidade, não é, de povos, de nações, de tribos, etc. E então é neste contexto, não é, que João escreve o Evangelho, que escreve de uma forma muito simples, muito direta, muito incisiva, mostrando que Jesus, efetivamente, não há margem para dúvidas, era, portanto, o Salvador da humanidade. E eu estou a realçar estas condições porque o mundo hoje parece exatamente, portanto, a mesma coisa, ou seja, é um pote multicultural, não é? Onde existem ocidentais no Oriente, onde existem orientais no Ocidente, onde existem africanos na Europa, europeus em África, ou seja, está tudo misturado, não é? Pelo mundo inteiro e, portanto, é neste pote multicultural, multilinguístico, não é? Que nós vivemos hoje e, no meio de tudo isto, toda esta, digamos, passa a expressão desta açorda cultural, não é? Em que o mundo vive, pois bem, há esta verdade, que é esta verdade essencial proclamada por João no seu Evangelho, que tem que sobressair acima de todas as outras verdades. Jesus é efetivamente o Filho de Deus, Jesus é divino, Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Salvador da humanidade e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus de Nazaré. Então esta verdade tem que voltar a ser proclamada com toda a ênfase, com toda a intensidade, para que aquelas pessoas, mesmo que não provenham de uma cultura religiosa ou de uma cultura cristã, possam ter a certeza de que em Cristo, pela fé, podem encontrar plenamente um Salvador para as suas vidas, alguém que dá sentido e sabor às suas existências. Portanto, volto a dizer, a mensagem do Evangelho de João é absolutamente crucial e central mesmo para os nossos dias, tal como foi para o primeiro século da nossa era. Okay. Eu acho interessante um detalhe que vem aqui também na lição de domingo, é que quando, portanto, aqueles que estavam à sua volta perguntam muito diretamente, diz se tu és o Cristo, diz abertamente se realmente és o Cristo. E o Senhor Jesus não vai responder diretamente a essa pergunta. E aqui a lição diz, portanto, no último parágrafo, na lição do domingo, Jesus, em vez disso, ou seja, aí a meio, em vez de responder diretamente, apontou para as obras que ele tinha feito. Isso. Porque se Jesus tivesse dito que ele era o Cristo, eles poderiam facilmente tentar negar isso, mas como podiam negar os sinais, as obras e as maravilhas? Estes eram testemunhos poderosos de quem ele era e de onde ele tinha vindo. Ou seja, repara, em algum momento na nossa vida, o que nós aprendemos e realmente compreendemos, assim como no exemplo de Jesus, as pessoas poderão sempre pôr em causa a nossa palavra, só a palavra por si, mas nunca poderão negar o efeito e o poder dessa palavra na nossa vida.
E o Senhor Jesus, em vez de responder diretamente, sim, eu sou o Cristo, porque ele sabia quem era, Claro. ele percebeu que responder diretamente iria dar uma oportunidade a que as pessoas o rejeitassem, sem terem analisado as suas obras, Isso. sem terem percebido os seus sinais, as suas maravilhas. Então o Senhor desvia o pensamento exatamente desses que os indagam, que o indagam, e reparem, a indagação não era genuína. Pois não. O que eles queriam era realmente ter motivo para o condenar, porque queriam dizer que ele tinha blasfemado, aliás, como acabaram por dizer depois, finalmente na sua vida, não é? Mas o Senhor Jesus aqui, para dar tempo a que aqueles que ali estavam à volta, porque ele sabia que havia ali corações genuínos, que infelizmente estavam a ser mal orientados pelos ensinadores de então o Senhor foca a atenção e quer colocar o holofote sobre a vida, a sua própria vida. Certo. Como que levando aqueles a refletir, será que as obras que eu faço, os sinais que eu tenho dado, as maravilhas que eu tenho demonstrado, não confirmam por si só que verdadeiramente eu sou o Messias, que sou o Senhor Jesus Cristo? E já agora é interessante, marido, que eu achei também, e vi este pormenor, no versículo que é o verso áureo da lição, que vem sempre na lição de sábado, este versículo de João 5,36, mas eu tenho maior testemunho do que de João, aquele que nós lemos há pouco, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então repara, o Senhor Jesus aqui está exatamente a levar os seus ouvintes a que compreendam e a que aceitem ou deixem de aceitar quem se diz vir no nome de Deus, confirmando pelas obras que essa pessoa tem. E eu lembrei-me daquele versículo de Mateus 7, quando diz: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis, em Mateus 7, 15 a 17, porque toda a boa árvore dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Então o que é que o Senhor Jesus aqui está a dizer? É importante, por qualquer pessoa, e ainda hoje, nós sabemos que já apareceram um ou outro que dizem que são o Cristo, não é? E o Senhor aqui está a dizer, é importante que nós percebamos e compreendamos quem verdadeiramente é e tem apoio escriturístico, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, confirma que verdadeiramente Jesus é o Messias, como era esta a questão neste momento, ou aqueles que têm um ensinamento erróneo e pelos seus frutos o Senhor está a dizer aqui, então vós os conhecereis. Quando nós conhecemos quais são os frutos que advêm do Espírito de Deus, da sua palavra, nós aí confirmamos então se a pessoa vem de Deus ou se não são esses os frutos. Também confirmamos que a pessoa então não vem de Deus. Exatamente. E portanto o Senhor Jesus atirou sobre si, como que dizendo, não têm que me aceitar porque alguém me impôs a voz. Não têm que me aceitar ou aquilo que eu digo porque alguém vos enganou. Comprovem por vós mesmos, vejam a minha vida, analisem a minha vida, vejam qual é o meu objetivo. O Senhor não se recusou a ser exposto à análise, não é? O Senhor disse, analisem a minha vida, e através dessa análise nós só temos uma conclusão, com certeza, quando estamos sobre uma honestidade de raciocínio e também espiritual, só chegamos a uma conclusão, é que verdadeiramente o Senhor Jesus era o Filho de Deus e era o Messias. E a vida de Jesus foi sempre um livro aberto, ele nunca escondeu nada, portanto, ele tinha uma vida completamente transparente, não é? Aliás, quando o foram prender lá no jardim do Getsemane, ele disse, então, mas eu estava lá no meio de vós, lá pregando, nunca me fizeram nada. Pois não, não faziam porque tinham medo, não é? Do povo, não é? Então, Jesus foi sempre, portanto, absolutamente transparente e, portanto, sempre se expôs voluntariamente à investigação, portanto, que as pessoas olhassem e investigassem a vida dele, e assim deve ser a nossa vida como cristãos. E se tu te lembraste de umas palavras, eu faz-me lembrar aquelas palavras do apóstolo Tiago, quando ele diz em Tiago 2 e no versículo 17 e 18, diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
E depois, no versículo 26, Tiago termina o seu raciocínio dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pois bem, Jesus, pelas suas obras, pelos seus sinais, pelas maravilhas que apresentou, demonstrou claramente que a sua fé, portanto, era uma fé tremenda, uma fé poderosa, uma fé, portanto, que o levava a depender unicamente do seu Pai, não é? Para as obras que ele realizava, e assim, volto a dizer, deve ser a nossa vida. E as nossas obras, não é? Realizadas pela fé, ou seja, porque as nossas obras só têm validade se forem feitas pela fé em Cristo e na sua palavra, não é? As nossas obras acabam por testificar mais alto do que as nossas próprias palavras. Ou dito de outra maneira, as nossas obras confirmarão a validade ou não das nossas palavras. Exatamente. Okay? Porque uma coisa é nós falarmos, e é muito fácil falar, é óbvio, não é? O mais difícil é viver aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que professamos. No entanto, também sabemos que pelo poder do Senhor isso é possível. E Jesus deu esse exemplo porque, através do poder que recebia diretamente do Pai, pela sua comunhão com Ele, Jesus vivia. Ok? Muito bem, eu creio que aqui a lição de domingo está claro, não é? E vamos passar a segunda-feira, o papel de autoridade das Escrituras. Pois bem, isto para mim é algo absolutamente fascinante, porque o próprio Jesus, que era a autoridade suprema, o autor das Escrituras, esteve aqui entre nós e, no entanto, ele repetidamente chamou a atenção para as Escrituras. Ele não precisava de o fazer, porque ele era a autoridade absoluta. No entanto, ele sempre, vez após vez, remeteu para as Escrituras. Não tendes lido que o que lês, como interpretas, ou seja, Jesus frequentemente, e aqui, por exemplo, na lição de segunda, nós temos aqui vários textos do Evangelho de João, em que diz: mas para que se cumpra a Escritura, João 13:18, para que a Escritura se cumprisse, João 17:12, para que se cumprisse a Escritura, João 19:24, para que a Escritura se cumprisse, João 19:28, para que se cumprisse a Escritura, João 19:36. Então, reparem, vez após vez, Algumas destas citações era o próprio João a dizer para que se cumprisse a Escritura, mas porque João foi uma testemunha ocular daquilo que ele viu em Jesus e que batia certo com aquilo que estava profetizado aonde? Na Escritura. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo também disse, em João 13:18, foi o próprio Jesus que disse, e em João 17:12 também, para que a Escritura se cumprisse. E no dia da sua ressurreição, para mim esse é o texto... É o texto que acaba com todas as controvérsias possíveis e imaginárias que possa haver. No próprio dia da ressurreição de Jesus, isto vem em Lucas no capítulo 24 e no versículo 27, diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, Cristo, se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Que escrituras são estas aqui mencionadas? Pois bem, aquilo que nós hoje apelidamos de Antigo Testamento, as escrituras hebraicas. Então, quem é, segundo o evangelista Lucas, quem é o personagem principal das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento? Jesus Cristo. Cometem um grande erro os nossos amigos evangélicos e protestantes ao negligenciarem em favor do Novo Testamento, ao negligenciarem um pouco ou muito o Antigo Testamento. Porque quem é, repito, a figura central, o personagem central de todo o Antigo Testamento? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele próprio. Reparem, Jesus neste dia, no dia da sua ressurreição, portanto, no caminho para Emaús, quando encontrou aqueles dois discípulos seus, Ele poderia ter-lhes chamado a atenção para Ele próprio. Mas Jesus revelou-se-lhes a eles através das Escrituras. E ainda hoje, eu creio que isto, reparem, é um exemplo do Senhor ressuscitado, é um exemplo poderosíssimo para nos mostrar que a forma como Ele deseja hoje ainda revelar-se à humanidade é através das Escrituras. Como é que nós podemos conhecer o verdadeiro Cristo? Porque há muitos Cristos por aí, não é? Como é que nós podemos conhecer o verdadeiro Cristo? Através das Escrituras, através do testemunho das Escrituras. E, portanto, as Escrituras tiveram um papel absolutamente crucial e fundamental em comprovar que Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, era efetivamente o Messias prometido. Ok?
Eu creio que é interessante este detalhe que nós encontramos também aqui na lição de segunda-feira, quando em João, no capítulo 5, nós vamos ler aqui no versículo 46 e o versículo 47, portanto, João 5, 46 e 47, porque se de facto cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ora bem. E eu pensei o seguinte, repara que Jesus aqui está a falar para aqueles que são na altura os eruditos também, não só, mas também, e principalmente, para os eruditos, os teólogos, os responsáveis espirituais na altura, que eles mais do que ninguém tinham conhecimento das escrituras então, portanto, que era o Antigo Testamento. Ou deveriam ter. E repara que o Senhor aqui vai levantar uma realidade que nós a priori até nem pensamos sobre isso, é que o Senhor Jesus está a dizer que aqueles que diziam acreditar e conhecer a palavra, a escritura de então, são aqueles que o Senhor lhes diz que nem em Moisés acreditam. Ou seja, aqueles que achavam que estavam a proclamar a palavra, que ensinavam a palavra, que tinham o conhecimento da palavra, eram os primeiros a não acreditar naquilo que a palavra dizia, porque o Senhor está a dizer assim, vós nem em Moisés acreditais, porque se acreditasse em Moisés, vós então creríeis em mim, porque afinal Moisés falou foi sobre mim. Exatamente. E mostrou, a escritura nessa altura mostrava quem é que iria ser o Messias e aquilo que ele iria fazer. E portanto sou eu, é a minha pessoa, sou eu revelado agora daquilo que Moisés havia falado. E eu achei isto tão impressionante, marido, como é que é possível, e isto é um ensinamento para nós hoje também, que nós podemos ser intelectualmente conhecedores da palavra, mas nem sempre percebermos a importância que ela tem na experiência da palavra na nossa vida. E estes que eram os fariseus, estes que eram os doutores da lei, estes que eram aqueles responsáveis por transmitir a palavra àqueles que realmente estavam ali à sua volta, são aqueles que o Senhor acusa de dizer, mas nem na palavra vós acreditais. Porque se acreditasses nela, então vós terias compreendido quem eu sou. Vós terias percebido os sinais, as maravilhas, as obras que eu tenho feito. Porque para o Senhor ainda se dá, perdoe-me a expressão, ao luxo de fazer grandes coisas no meio do povo para que eles não tenham dúvida alguma de quem Ele é. E mesmo assim, o Senhor, com um tom triste, diz que vós não só rejeitais a mim, mas rejeitais a mim porque já rejeitais Moisés e rejeitais a palavra. E isto eu acho que deve ter sido uma sacudidura, não é? Portanto, um abalo daqueles que deveriam ser os primeiros a proclamar a palavra, não é? E os conhecedores da palavra. E o Senhor aqui está a dizer-vos, vós pensais que conheceis a palavra? E a pergunta para nós hoje também, será que nós pensamos conhecer a palavra e muitas das vezes não queremos reconhecer aquilo que o Senhor diz na sua palavra e interpretamos a sua palavra à nossa maneira e do nosso jeito e as coisas começam a vir até à nossa vida porque Deus quer dar sinais e maravilhas ainda hoje de que Ele é o Jesus Redentor e que Ele realmente quer intervir na nossa vida para nosso bem. E nós, nas nossas interpretações, acabamos por perder a bênção que o Senhor quer para a nossa vida. E sabes, Jesus com este argumento, ao dizer, portanto, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, ele também prova que os vários meios de revelação, não é? Ou as várias fontes de revelação, quando eu digo fontes, no plural, atenção, há uma fonte única que é Deus, não é? Portanto, Deus é que é a fonte primária da inspiração, mas essa inspiração divina manifestou-se em várias pessoas, em vários profetas, não é? O Antigo Testamento foi escrito por vários autores, o Novo Testamento também, não é? Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que entre os vários profetas, portanto, há uma sintonia, ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. Moisés foi um agente da revelação divina, eu também sou um agente da revelação divina. Os agentes da revelação divina estão em sintonia total, não se contradizem. Portanto, um não diz uma coisa e outro diz outra, portanto, estão em total sintonia. Portanto, quando nós, por exemplo, estudamos a palavra de Deus, se nós virmos, e isso é um teste, queridos amigos,
que devem fazer, cada um de vós deve fazer a si mesmo. Se ao estudarem a palavra de Deus vos parecer, digo bem, vos parecer que um autor diz algo que está em contradição com outro autor bíblico, podem ter a certeza absoluta que o problema está em vós. O problema está em vós, garantidamente. Estou a dizer isto muito seriamente, ok? E sem rodeios, sem aspas. Volto a dizer, portanto, se considerarem que um autor bíblico contradiz outro autor bíblico, o problema está em vós. Porquê? Porque não há absolutamente nenhuma contradição entre os autores bíblicos. Todos estão em total sintonia por uma razão muito simples, porque todos eles foram alimentados ou inspirados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, ok? Por isso Jesus ter dito, se cresceis em Moisés, crereis em mim, porque nós estamos em sintonia, nós estamos no mesmo diapasão, não é? Portanto, não há aqui... o problema é que eles não criam em Moisés. Porque mais à frente ele vai dizer, no versículo 47, se não credes nos seus escritos, e aqui é uma afirmação que Jesus faz, não é uma dúvida, não é uma questão, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Portanto, se nós pomos em dúvida ou em causa a inspiração, amigos, estamos muito mal, muito mal. E isso é muito perigoso mesmo. Aliás, uma das maiores seguranças que o ser humano pode ter nesta vida é realmente basear a sua vida e apoiar a sua vida, as suas decisões e as suas escolhas numa base profundamente sólida. E a única base profundamente sólida que nós poderemos encontrar neste mundo tão repleto de sofismas, de ideias, de ensinos, de ideologias, de tanta coisa e tão caótico que está... Filosofias, doutrinas, teorias... No seio desta sociedade, nós podermos conhecer esta palavra que é a Escritura Sagrada, é podermos trazer para nós uma segurança de uma vida e de um percurso que nada nem ninguém poderá abalar. Então a nossa vida fica harmoniosa, fica serena, e reparem, quando eu estou a dizer harmoniosa e serena, não estou a dizer que não temos problemas. O que eu estou a dizer é ficar harmoniosa e serena, num assim diz o Senhor, ou seja, assenta sempre ali. E eu não tenho que perder tempo pondo em causa isto, ou pondo em causa aquilo, ou duvidando isto, ou tentando refletir sobre aquilo. Não, é a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Mas disseste muito bem, fica serena, porque o Senhor Jesus, Ele próprio prometeu, a minha paz vos dou, não é? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Ou seja, mesmo no meio das aflições, nós podemos e devemos ter essa serenidade, essa paz interior, que o apóstolo Paulo disse que excede todo o entendimento, não é? E porquê que temos essa paz interior? Porque nós sabemos que os nossos pés estão assentos numa base que é inamovível, que é a rocha, não é uma rocha firme, não é? Reparem, imaginem uma rocha, por exemplo, no meio do mar ou perto do mar, as ondas ali revoltosas a baterem na rocha e ela permanece ali inamovível, portanto nada a faz mover. Portanto, no mundo, neste oceano gigantesco que é o nosso mundo, não é? Com todas essas ondas, não é? De teorias, filosofias humanas, etc. Nós temos uma rocha firme na qual estabelecer os nossos pés, o fundamento da nossa vida, os tais fundamentos da casa de que Jesus usou essa alegoria, não é? No Sermão da Montanha, quando disse que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? É a rocha dos séculos, que é Jesus e a sua palavra, ok? Mas volto a dizer, a única forma que nós temos neste mundo de conhecer o verdadeiro Jesus, porque há muitos Cristos por aí, é através da sua palavra. Porque o próprio Cristo, quando esteve nesta terra, ele deu crédito, ele afirmou a fidedignidade da sua palavra. E essa palavra era fidedigna nos dias do Senhor Jesus e continua a ser fidedigna nos nossos dias. E reparem, queridos, quando Jesus veio a este mundo, qual era a condição espiritual do seu povo? Pois bem, era quase de completa apostasia. Digo quase porque ainda havia um resto, um pequenino remanescente que permanecia fiel ao Senhor. A esmagadora maioria dos membros da Igreja e dos líderes eclesiásticos estavam todos em apostasia. Apesar disso, a palavra de Deus não tinha sido corrompida, não tinha sido adulterada. E apesar de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história da Igreja, não é? De apostasia da Igreja, etc., a palavra de Deus, a sua revelação, Deus não tem permitido que a sua palavra se corrompa, ok? E mesmo quando às vezes nós lemos, porque há às vezes pequenos problemas nas traduções, nas diferentes versões bíblicas, mas quando nós analisamos, não importa qual seja a versão, quando nós analisamos aquilo e comparamos Escritura com Escritura, nós podemos conhecer a verdade.
Nós podemos conhecer a verdade e nessa verdade estabelecer o nosso fundamento de vida, a nossa fé, a nossa crença e sabermos qual é o caminho que o Senhor nos indica para nós palmilharmos. Portanto, a palavra é o caminho seguro, é a rocha firme, é o farol seguro pelo qual nós podemos e devemos conduzir a nossa vida enquanto estamos deste lado da eternidade. E por isso ele dizia: examinais as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que verdadeiramente me testificam. Portanto, isto foi uma declaração bombástica. Esta aqui foi o Senhor aqui não tentou que eles chegassem à conclusão por meias palavras. Não, o Senhor disse: olha, estáis a examinar essas Escrituras, fazeis bem, não era o que o Senhor queria dizer, deveis continuar, mas fazê-lo no Espírito de Deus, porque elas acabam por testificar de mim e elas falam de mim. Mas depois o Senhor, infelizmente, diz: contudo, vós não quereis vir a mim. Isso. E repara, marido, isto é interessante porque nós podemos ter uma abordagem no estudo da Bíblia com Deus ou sem Deus. E isto vai fazer toda a diferença. Há pessoas que podem estar a estudar a Bíblia ou ler a Bíblia e acabar por não chegar às conclusões espirituais que o Senhor quer que nós cheguemos. Porquê? Porque há uma abordagem apenas humana, quando o Senhor diz que este livro tem que ser abordado numa condição espiritual, numa bênção do Espírito Santo, que inspirou também estas palavras. Porque podemos estar a ler a Bíblia, não é? As pessoas dizem: mas eu leio, e por isso tantas denominações que usam a Bíblia, não é? Dizem ter como base a Bíblia Sagrada. E como saber então o que é verdade? O que é que nós vamos optar? O que é que nós vamos aceitar? E é a tal questão: examinar, mas sem nós deixarmos de ir a Jesus. É o Senhor Jesus, quando vamos a Ele em oração, e por isso é que sempre oramos quando nós estamos a estudar a Bíblia, quando vamos fazer um momento de meditação, porque nós queremos verdadeiramente que seja Ele que nos conduza neste estudo e que nos inspire. Tu disseste que várias denominações se apoiam na Bíblia. Deveriam apoiar-se. Pois, dizem. Também os líderes eclesiásticos do tempo de Jesus, como já disseste e muito bem, aparentemente eles criam nas Escrituras, mas Jesus vai mostrar-lhes que afinal eles não criam em Moisés. Exato. Que era o escritor mais honrado, digamos, no judaísmo, não é? Portanto, as pessoas dizem e dão a entender que respeitam as Escrituras. No fundo, não respeitam. Porque há duas abordagens do estudo das Escrituras, queridos, e isto tem que ficar muito claro na vossa mente. Reparem bem. Uma coisa é eu abordar as Escrituras e reconhecer mesmo e aceitar sem quaisquer reservas na minha mente, no meu coração, que quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu estou-me a aproximar de terreno sagrado. E, portanto, é uma autoridade máxima. Portanto, eu não tenho nenhuma legitimidade para pôr em causa o que está aqui revelado. Eu só tenho que beber, absorver a palavra para mim. Ok? Ou seja, eu não posso pôr o modo juízo em funcionamento quando eu estou confrontado com a palavra de Deus. Eu posso fazer isso com qualquer outro livro, com a palavra de Deus não, com escritos revelados não. Ou seja, quando eu pego num livro, por exemplo, escrito por um autor, eu, ativo o meu modo de julgamento, não é? Para verificar se aquilo que esse autor está a escrever está realmente de acordo com um assim está escrito ou não. Portanto, o meu modo, de juízo está ativo. Quando eu estou diante da palavra de Deus, o meu modo de juízo está ativo não para a palavra, mas para mim. Ou seja, como dizia um pastor adventista que eu aprecio muito, norte-americano, ele diz: quando eu começo a estudar a palavra de Deus, eu vejo como a palavra de Deus me julga a mim. Então, a palavra é que me tem que julgar a mim, não sou eu que tenho que julgar a palavra é que me julga a mim. E, portanto, quando eu deixo que seja a palavra a julgar-me a mim, o que é que eu estou a dizer por aí? Que eu me sujeito, que eu me submeto à autoridade total, absoluta, infalível da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade suprema. Ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Qual é o problema de muitas pessoas? É que acham que eles têm uma autoridade superior à palavra de Deus e por isso podem julgar a palavra de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Então, nesse caso, é o eu, não é o coração humano, fraco, pecaminoso, como a palavra diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, vamos colocar esse elemento que é enganoso e desesperadamente corrupto como a norma para eu avaliar se aquilo que a palavra de Deus diz está certo ou está errado? Amigos, isso é uma loucura. Isso é uma loucura completa. Portanto, eu tenho que
eu tenho que me deixar influenciar pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, segundo Jesus disse em João 16:13, para que seja o Espírito a revelar-me a coerência das Escrituras e as incoerências que há em mim. Porque volto a dizer, irmãos, e isto vou dizer ainda de uma forma mais clara, uma, ou eu acho que eu sou coerente e aí eu vou encontrar incoerências na Bíblia, ou então eu acho que a palavra de Deus é coerente e aí eu vou encontrar incoerências em mim. E eu tenho que permitir que a palavra me desnude, me ponha completamente nu diante do Senhor, para que eu não possa, digamos, ficar sem desculpas, não é? Ou seja, perante o Senhor eu só tenho que fazer uma coisa, é reconhecer a minha pecaminosidade, reconhecer que sou pecador, reconhecer que tenho transgredido os seus mandamentos e fazer uma confissão sincera e humilde. É tudo quanto eu tenho que fazer. E se eu fizer nesse espírito, então o Senhor me cobre com a sua justiça, porque essa é a promessa que também está na palavra, não é? E assim eu sou justificado diante de Deus. E assim eu sou beneficiado por o Senhor. Mas eu tenho que sempre reconhecer que eu estou numa posição de sujeição à autoridade suprema e absoluta que é Deus e a sua palavra. Ponto final, ponto final. E a única forma de nós compreendermos corretamente a Escritura é permitindo que o Espírito Santo atue na nossa mente. E por falar em mente humana, eu creio que tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar, e particularmente aquilo que falamos nesta lição, é um testemunho magnífico daquilo que é a mente humana, ou seja, que a mente humana é o campo de batalha deste grande conflito entre o bem e o mal, e quando a mente humana está, pela não obediência à palavra de Deus, sujeita às forças do mal, essas forças do mal que são comandadas por aquele ser angélico que caiu e que Jesus disse dele que é mentiroso e pai da mentira, essas forças do mal vão introduzir mentiras na minha mente e então eu passo a ver a palavra de Deus de forma distorcida. Ou eu passo a ver a Cristo de forma distorcida. Porquê que vocês acham que estes líderes religiosos, estamos aqui a falar, tinham a sua mente distorcida? Não criam em Moisés, não criam na palavra de Cristo, porque a mente deles estava afetada negativamente pela influência das forças malignas. E porquê que a mente deles estava influenciada pelas forças malignas? Porque eles não se sujeitavam a Cristo. E ficava assim exposta à sua hipocrisia. Eles diziam que eram Deus, mas na realidade não eram Deus porque não se submetiam a Deus. Estão a ver? E será que nós não corremos hoje o mesmo risco que eles corriam? Oh, irmãos, se corremos. Se corremos. Portanto, nós devemos constantemente humilhar-nos diante do Senhor e pedir a sua ajuda para que as forças do mal deixem de exercer o seu controle sobre nós. E quando isso acontece, então aí nós conseguimos ver com abertura, com profundidade, digamos, em toda a sua magnificência, a beleza e a coerência da palavra de Deus. Bom, mulher, já falei muito. Não, aqui na lição de terça-feira e tanto de quarta-feira, e exatamente para apoiar isso que tu acabaste de dizer, o Senhor Jesus acaba por investir bastante do seu tempo, recordando profecias do Antigo Testamento, para que eles compreendessem que elas estavam a ser cumpridas, ou seja, o próprio Jesus era o tal tipo, não é? Portanto, que tinha chegado e que estava a cumprir aquilo que as profecias haviam... O antitipo, exatamente, do tipo, não é? Daquilo que havia revelado. E nós temos, por exemplo, na lição de terça-feira, a questão do sou a voz que clama no deserto, isto em relação a João Batista, que nós até já estudamos, não é? O zelo pela casa de Deus, não fazer negócios na sua casa, portanto que o Salmos... 69:9. Exatamente, em Jeremias 2:13... Fala do manancial de águas vivas. Acho muito bonita esta frase, ou seja, vós sereis mananciais que fluirão de vós água viva, não é? Quando o Espírito de Deus em nós está. Rios de água viva correrão do seu ventre, diz isso, a versão ou clássica. seja, Jeremias e o próprio Senhor Jesus acabou por fazer referência a isso através de João, em números, para se cumprir a Escritura, nenhum osso será quebrado. Portanto, quando o Senhor Jesus foi morto, não é? Crucificado. Nenhum osso lhe quebraram e assim se cumpriu aquilo que acontecia com o Cordeiro Pascal, que era comido na Páscoa, que nenhum osso podia ser quebrado. Exato. E porquê? Porque esse Cordeiro Pascal representava ou simbolizava, obviamente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até nestes ínfimos detalhes nós vemos como a profecia se cumpre. É fantástico, é absolutamente fascinante. Mas o que é triste ao mesmo tempo, como diz a lição, é que não só João, como Pedro, Paulo, Mateus, Marcos e Lucas, todos falavam
sobre estas profecias que estavam a ser cumpridas na própria pessoa do Senhor Jesus, mas muitos acabavam por não aceitar o Senhor Jesus como o Cristo, como o Messias. E mesmo os próprios discípulos, como diz aqui a lição mesmo no fim, na lição de terça-feira, embora Jesus estivesse continuamente a orientar os discípulos para as Escrituras, que prediziam o seu ministério, quando é que os discípulos finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para a sua morte e para a sua ressurreição? Só quando depois é que foi? de Jesus ter ressuscitado. Só depois da ressurreição, repara como diz aqui, foi só depois dele morrer e de ressuscitar e de lhes aparecer que eles por fim entenderam. E agora repara o versículo que aqui é referido, que eu acho que é muito importante. Em João 2:22, não é? Quando vamos aqui à Escritura, João 2:22, que diz, quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Marido, nós há pouco fazíamos a referência em relação aos fariseus, mas olha que os queridos também estavam com um desafio, porque o Senhor aqui está a dizer que foi só depois da sua ressurreição que creram. Então é porque também andavam desconfiados, ou em dúvida, será que é? Será Agora, que esta parte da Escritura... O que é que fez a grande diferença entre os discípulos e os líderes religiosos? É que os discípulos, pelo menos, ainda tinham o coração aberto, não é? Exatamente. E se deixavam, por isso, moldar pelas palavras de Jesus. Os líderes religiosos, esses fecharam-se, não é? Digamos, fecharam-se em copas, como se costuma dizer, não é? Fecharam-se sobre eles próprios, enfim, muitos deles. E também sabemos que depois da ascensão de Cristo e do dia de Pentecostes, em que a Igreja... E já dissemos isto aqui várias vezes, portanto, muitíssimos sacerdotes, conforme diz Atos 6:7, obedeciam à fé. Portanto, muitos deles vieram a converter-se. Isto é facto também, não é? E não podemos também minorar este facto. Mas o que é certo é que muitos, quando Jesus esteve nesta terra, fechavam o seu coração, e quando nós fechamos o nosso coração às evidências, à realidade, isso é muito perigoso, queridos. Ainda hoje, se nós formos confrontados com factos, com evidências que são indesmentíveis, e mesmo assim nós negamos isso, amigos, só se pode negar o que é factual, o que é uma evidência diante dos nossos olhos, se essas evidências não nos servem, não é? E isso vai revelar o nosso caráter, que nós somos mentirosos, que nós somos fingidores, que nós somos hipócritas, não é? E portanto, mesmo que a evidência vá contra mim, eu tenho que aceitar a evidência. E, portanto, eu tenho é que fazer uma meia-culpa, não é? Como se costuma dizer, uma expressão latina quer dizer fazer uma confissão, fazer um reconhecimento que estou errado. Tenho que fazer uma meia-culpa dizendo, ok, pronto, eu estava convencido que era isto, mas agora, perante estas evidências, eu realmente dou a mão à palmatória e reconheço que eu estava errado. E não há nenhum problema em nós reconhecermos isso, pelo contrário. Há problema em nós não termos a humildade, ou melhor, termos antes a vaidade e a presunção de achar que somos infalíveis e, portanto, uma vez que nós acreditamos em algo, não podemos mais mudar isso. Não. Nós, se perante evidências, perante factos, se conseguir provar que estamos errados, temos que humildemente reconhecer que estávamos errados e dar testemunho que estávamos errados, e assim o Senhor nos aceita e nos recupera, nos restaura. Estão a ver? Okay. Todos nós estamos numa caminhada, num crescimento, e reparem estes discípulos que conviveram com Jesus, o mestre dos mestres, não é? Portanto, em que a sua coerência de vida era plena, entre aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. Era isso que lhe dava a tal autoridade que mais ninguém tinha, não é? E mesmo assim os discípulos levaram o seu tempo a compreender algumas das coisas que o Senhor lhes estava a revelar. E então, hoje connosco não é diferente. Era isso que eu queria dizer, ou seja, mesmo que nós passemos por alguns desafios, a questão de às vezes duvidarmos, será que é assim, será que não é nada de anormal, faz parte de um crescimento. Agora, nós temos é que submeter essas dúvidas e essas questões à palavra, a tal luz, a tal que é a palavra do Senhor, a Escritura, porque se nós vamos colocar essas dúvidas a outros ensinos e a outras coisas que não seja a palavra, a dúvida ainda aumenta mais, e aliás, isso levar-nos-á a fechar o coração, como dizias e muito bem, à luz da influência divina, e portanto é isso o grande perigo. Portanto, aqui, quando
quando eles viram os acontecimentos, os discípulos viram os acontecimentos da morte e depois da ressurreição de Jesus, com certeza que depois dos acontecimentos parece mais fácil acreditar. E o Senhor Jesus aqui acaba por nos dar também evidências, não é? Da sua ação na nossa vida, da ação, aliás, de nós sermos bem-aventurados, porque estes aqui não tinham a revelação do Novo Testamento como nós temos hoje. E nós hoje temos esta revelação, portanto, não precisamos ou seja, de nos questionar quanto a estes acontecimentos. Eles estão já revelados, eles estão já escritos, eles já estão aqui para nosso ensino, como diz a palavra de Deus. Então estes discípulos que precisaram que o Senhor Jesus lhes mostrasse na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, que afinal as Escrituras estavam certas, de que deveriam de crer sempre na palavra. Por isso é que o Senhor Jesus diz que em algum momento na nossa vida, como falamos semana passada, creio que foi semana passada, já não me recordo, que bem-aventurados aqueles que creem sem ver, não é? Ou seja, mesmo que não seja muito esclarecedor, ou seja, não compreendamos na totalidade algum do ensinamento, o que nós temos a fazer é, eu sei que vou compreender, agora ajuda-me, Senhor, a ter fé nesta palavra, e se há aqui um ou outro detalhe que eu ainda não entendo, submeter então esta minha questão a ti, a questão se calhar a alguém que até já estudou o assunto. Estamos aqui para nos ajudarmos e nos ensinarmos mutuamente nesta mesma palavra. E se nós não entendemos algo na palavra de Deus, isso não nos dá um mínimo motivo para nós pormos em causa a palavra de Deus. Claro. A nossa atitude deve ser, ok, eu não entendo, mas eu sei que a palavra está certa. Acabou. Exato. Pronto. E um dia, Deus me pode... Quantas vezes já me aconteceu, havia coisas que eu não compreendo e de repente, ups, fez-se luz na minha mente, não é? Mas eu acredito que se fez luz porque eu parto sempre do princípio de que, não, a palavra de Deus está certa e, portanto, haja o que houver, compreenda eu ou não compreenda, a palavra de Deus está sempre certa, acabou. Isso para mim é absolutamente inquestionável e inegociável, ok? E agora, uma coisa interessante também da palavra, e que ela faz isso na nossa vida, é que muitas das coisas que são reveladas ou que nós vamos compreendendo, elas vão sendo perceptíveis consoante a necessidade e o desafio que nós estamos a viver na nossa vida. Então repara, um assunto, uma passagem que para alguém pode ser um bocadinho, mais complexa, se calhar já foi na nossa vida outrora, mas estamos a passar por uma situação ou foi acrescentado ao nosso pensamento e ao nosso raciocínio mais alguma informação sobre determinado assunto, que vamos ler aquela parte que já lemos tantas vezes e finalmente dizer, ei, eu nunca tinha visto isto. Realmente o Senhor como revela as suas coisas. Portanto, este crescimento, por isso é que o teu estudo da palavra tem que ser individual e o meu também, para além do nosso estudo em família, do nosso estudo em igreja, com certeza que é tudo muito pertinente e necessário. Mas este crescimento individual vem inevitavelmente por uma relação individual com Jesus. Então, Ele, sabendo as nossas necessidades, conduz-nos no nosso estudo particular e privado, para finalmente Ele, sabendo quais são as nossas dores, ou as dúvidas, ou as nossas questões, o Senhor vai prover, através do seu Espírito, para eu receber o ensinamento dessa palavra que me vai esclarecer e me vai deixar plena e serena na tal caminhada, não é? Eu posso testificar aqui diante dos meus queridos irmãos e irmãs que tem sido nos momentos de maior crise que eu tenho vivido que eu tenho mais aprofundado, ou melhor, que eu tenho mais descoberto verdades na palavra de Deus. E eu acredito que essas crises, Deus permite que elas surjam para exacerbar necessidades que eu tinha e que eu desconhecia, e quando essas necessidades são prementes, estão vívidas, não é? Eu depois encontro na palavra a satisfação para essas necessidades. E essas necessidades nunca teriam sido conhecidas por mim se eu não tivesse passado pela crise. Então agradeçamos a Deus pelas crises, porque são as crises que nos levam para mais perto de Deus e da sua palavra e que nos ajudam a compreender com maior profundidade e maior amplitude a sua palavra e ficamos maravilhados. Mas absolutamente, eu falo por mim, fascinados, maravilhados, porque a palavra de Deus tem resposta para todas, repito, todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, psicológicas, etc. Tudo.
preenche completamente. Nós sentimos aquela sensação de plenitude, de saciedade, não é? Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Mas lá está, à medida que nós vamos avançando na nossa experiência, cada vez vamos compreendendo mais e melhor a palavra de Deus. Acontece convosco, acontece connosco, é assim, irmãos, é assim. Muito bem. Milu, se me permites, há aqui, há bocadinho nós lemos em João, não é? Que 2:22, que, portanto, os discípulos só perceberam aquilo que Jesus tinha dito. O que é que ele tinha dito lá em João 2? Destruí este templo, não é? Em 3 dias. E em 3 dias o reedificarei. E eles só perceberam isso depois da ressurreição. Mas houve outras coisas que eles perceberam já mesmo depois da ressurreição e até perto da ascensão. Olha, um exemplo. Em Atos, no capítulo 1 e no versículo 6, Jesus tinha acabado de dizer, no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E não muito depois destes dias seria 10 dias. Como é que nós sabemos isso? Porque este batismo do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, como o próprio nome indica, Pentecostes, ocorria essa festa religiosa 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa e 50 dias após a Páscoa deu-se a festa de Pentecostes. Mas Atos 1:3 diz que Jesus andou entre eles por espaço de 40 dias depois da sua ressurreição. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, ele ainda esteve aqui na Terra 40 dias até à sua ascensão. Então reparem, se desde o período da sua morte e ressurreição até à sua ascensão passaram 40 dias, e se desde a Páscoa até ao Pentecostes passam 50, quantos dias medeiam entre a ascensão e o Pentecostes? 10 dias. Exato. Então não muito depois desses dias significa dentro de 10 dias, ok? E então o que é que o Senhor faz? Faz aqui uma promessa que não muito depois destes dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. E agora reparem, Jesus está a dizer uma verdade fundamental, clara. Reparem para onde é que a mente dos discípulos se desviou. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? Coitadinhos destes discípulos, coitadinhos deles. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha andado 40 dias com eles nesta terra, estava para ascender aos céus, como os versículos a seguir, portanto, vão dizer, versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Reparem, mesmo após 40 dias de Jesus estar nesta terra após a sua ressurreição, os seus discípulos, coitadinhos, ainda estavam focados na velha ideia falsa, no falso conceito de que Jesus ia restaurar o reino terreno a Israel. E o Senhor vai-lhes dizer, disse-lhes, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E atenção, ainda não fica por aqui, vão transcorrer uns anos e vamos, por exemplo, a Atos capítulo 10 e vemos aquela experiência que Jesus fez o seu apóstolo Pedro viver, vendo aquela visão dos animais que desciam de um céu num lençol, não é? E ele se pergunta o que é que aquilo quer dizer, não é? Porque reparem, diz aqui no versículo 19 de Atos 10, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, estes 3 varões te buscam. Porquê que ele estava a pensar? Eu gosto do texto na tua versão, em Atos 10, 19, já agora, se estiveres aí aberto a ler esse versículo. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Porquê que Pedro meditava? Porque ele certamente achava que o sentido daquela visão não era o sentido literal. Havia um sentido simbólico por detrás da literalidade da visão. Então ele estava a pensar, não percebia neste momento. No dia seguinte já percebeu. E agora repare no versículo 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. E quando ele já está na presença lá de Cornélio e da sua família, lá no seu lar, no lar de Cornélio, versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então Pedro só percebeu qual era o intuito da missão que o Senhor tinha confiado anos depois de Jesus já ter ascendido aos céus. Olhem só. E estes homens eram homens de Deus. E passados uns anos, este mesmo Pedro vai ter que ser repreendido por Paulo, está em Gálatas no capítulo 2, porque Paulo se tinha tornado repreensível, diz, Pedro se tinha tornado repreensível, diz Paulo, não é? Então repare, o que é que isto mostra, queridos? Isto mostra uma progressão na caminhada cristã.
Portanto, mesmo santos homens de Deus, os seus santos apóstolos, fizeram uma caminhada, fizeram um percurso, fizeram houve uma evolução no seu caminhar espiritual com Cristo, não é? Então, se estes homens, estes santos apóstolos, reparem, temos alguma dúvida que Pedro foi um santo apóstolo, apesar de todas as suas quedas? Claro que não. Portanto, foi um homem que morreu em Cristo Jesus, certo? Então, isto para mim, irmãos, e digo isto com toda a sinceridade, isto para mim é um encorajamento tremendo. Porque reparem, se santos homens do passado tiveram estas quedas, tiveram esta dificuldade de compreensão, e o Senhor, no seu amor, na sua misericórdia para com eles, lhes foi abrindo o entendimento a pouco e pouco, então o mesmo Ele quer fazer hoje connosco, e vai fazer, se nós não deixarmos de caminhar com Ele pela fé e se nos deixarmos conduzir por Ele. Quantas e quantas coisas eu compreendo hoje que aqui há uns anos atrás eu não compreendia, e eu espero daqui a uns anos ainda compreender mais do que eu compreendo hoje. E portanto, querido irmão, querida irmã que me está a ouvir, se há coisas que você ainda não compreende, não desespere. Tudo a seu tempo. Uma coisa é absolutamente imprescindível: não larga a mão do Senhor, continua a estudar a sua palavra, continua a pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente, e você vai chegar ao conhecimento pleno das Escrituras. E eu digo pleno, sabem porquê? Porque há um texto, eu gosto muito desse texto, em Provérbios 28:5, diz que os que buscam o Senhor entendem tudo. Tudo. Mulher, não sei o que é que nós podemos dizer mais. Podemos aqui na lição de quarta-feira, se calhar recordar que é parte 2 destas profecias. Também há algumas profecias aqui, sim. Portanto, bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando eles estenderam as palmeiras, não é? Como diz o Salmo. Depois em Zacarias, o teu rei vem montado num jumentinho, não é? Portanto, isso confirmou-se. No Salmo 41, aquele que come do meu pão me trairá. Portanto, sabemos que foi o episódio do próprio Judas, não é? E verão aqueles que trespassaram. Eu achei interessante, marido, quando nós estudamos esta questão, realmente do cuidado que o Senhor teve ao dar sinais, não é? No Antigo Testamento, para quando essas coisas se cumprissem, eles pudessem identificar. E eu pensei no seguinte: imagina que nós vamos buscar alguém, acordamos que vamos buscar alguém ao aeroporto que nós não conhecemos ainda. E então a pessoa diz-nos por telefone: olha, eu vou ter um chapéu verde, vou estar com um casaco escuro, tenho um lenço amarelo e vou levar uma mala azul. Pronto, vamos imaginar. E se, portanto, nós vamos identificar a pessoa consoante os seus sinais exteriores, que eles nos disseram de que estariam assim. E quanto mais sinais baterem certo, tanto melhor. E mais facilmente e mais rapidamente eu identificarei a pessoa. Agora, eu só posso identificar a pessoa se eu souber o que é que eu procuro. Pois, claro. E se eu conhecer esses sinais para identificar essa pessoa. Então, muitos queridos querem descobrir Jesus sem conhecer os sinais e sem conhecer a Escritura, e isso não é possível. Não é possível, não. Portanto, o Senhor é conhecido, o Senhor é encontrado, e Ele é realmente reconhecido quando nós, na nossa vida, ao estudar a Escritura, vamos percebendo os sinais, a revelação do que era a vida de Jesus, do que haveria de ser, do que foi, do que vai ser. E quando nós já percebemos e conhecemos estes sinais, e nós olhamos adiante para o aeroporto da vida, não é? E nós olhamos e identificamos logo plenamente, percebemos logo quem é a pessoa que nós aguardamos, quem é o Senhor Deus que nós esperamos. Porque nós conhecemos os sinais. Agora, quando nós estamos ignorantes a isso, qualquer pessoa nos pode enganar. Pois, claro. Qualquer ensino pode ser enganoso. Até um sinal pode ser encontrado em várias pessoas, não é? E depois a pessoa fica na dúvida. Então, mas espera lá, a pessoa tinha-me dito, por exemplo, tinha um chapéu azul, mas aquele também tem chapéu azul, aquele também tem, qual delas é, não é? Exatamente. Agora, se houver vários sinais, se os sinais forem múltiplos e se todos baterem certo, então aí é difícil que uma só pessoa tenha todos esses sinais. E com Jesus, portanto, houve tantos sinais e tantas profecias que indicavam, não é, que a probabilidade de bater certo numa pessoa, portanto, é ínfimo, não é? Claro. Há aqui até uma ilustração que eu acho muito interessante na lição de quarta, quando diz que alguns eruditos argumentam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento, centenas, não é dezenas, e qualquer que seja a quantidade, não importa, as probabilidades contra a possibilidade de um homem cumprir só algumas delas, quanto mais todas, são impressionantes.
De vez em quando alguém usa uma imagem como esta. Imagina encher uma área do tamanho do Texas, e o Texas é um dos maiores estados dos Estados Unidos, com moedas com 2 metros de altura, e pintar uma delas de cor-de-rosa e depois misturá-las todas. De seguida, dê a uma pessoa vendada uma hipótese de apanhar a moeda cor-de-rosa. Quais são as probabilidades de, com uma só oportunidade, essa pessoa acertar na moeda cor-de-rosa? Ou seja, as probabilidades são ínfimas, completamente ínfimas. Claro. Portanto, não há dúvida que o nascimento, a vida e a morte de Cristo foram perdidos pelo Antigo Testamento, o que constitui uma prova impressionante da sua identidade como o Messias esperado. Agora, apesar de todos estes sinais, de todas estas maravilhas, de todas estas obras, evidências, de todas estas evidências escriturísticas, de todas estas profecias, mesmo assim, a lição de quinta aponta para o facto, uma vez mais, de que os líderes religiosos, eles estavam completamente noutra onda. E eu achei interessante aqui o autor ter enfatizado a razão por que isso certamente aconteceu. Eu já disse há pouco, e agora vamos pegar nas próprias palavras de Jesus, quando diz aqui, portanto, que estas pessoas, portanto, eram de baixo. Isso. De baixo. O que é que significa que eram de baixo? Eram deste mundo. Eles não pensavam, portanto, em João 8:23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Qual é a razão por que os líderes religiosos não perceberam? Porque eles não eram de cima. Eles não estavam conectados com Deus. A conexão que eles supostamente tinham com Deus não era senão uma falsidade, era algo fake, era algo falso. E, portanto, Jesus vem a expor-lhes a hipocrisia, porque eles apresentavam-se como sendo muito santos à vista do povo e, no entanto, eram, digamos, estes sepulcros caiados, como Jesus também lhes chama, não é? Portanto, eram pessoas de baixo. Volto a dizer, dar-se-á o caso de que hoje isto possa ser possível? Oh, amigos, é exatamente igual, porque não há nada novo debaixo do sol. A pergunta mais importante que cada um de nós deve fazer é: será que eu não sou uma dessas pessoas fake? Será que eu não sou um ministro fake? Será que eu não sou alguém que realmente professo ser de Deus, mas na realidade sou de baixo? Esta é que é a grande questão que cada um de nós individualmente tem que lidar. E nenhum de nós se pode esquivar a este questionamento central nas nossas vidas. O que é que achas, Milo? E por isso é que o Senhor Jesus diz que os seus, embora estando no mundo, não são do mundo. Não são do mundo. Ou seja, nós estamos aqui, mas com a nossa mente e o nosso coração em coisas eternas, em coisas, portanto, da vida que o Senhor sempre quis que nós vivêssemos e que em breve, quando Jesus vier, nós vamos viver. E repara, uma das questões, porque os fariseus e os doutores de então rejeitavam estas evidências de Jesus, é porque eles prezavam mais as suas tradições, os seus próprios ensinamentos individuais, e como elas chocavam inevitavelmente com aquilo que o Senhor ensinava, porque o Senhor Jesus veio mostrar na sua vida prática o que era verdadeiramente a religião, porque, como diz aqui a lição, que achei muito interessante e até pertinente, por muito religiosos que fossem, não eram homens espirituais e piedosos. Eles tinham uma forma de piedade, como diz 2 Timóteo 3, mas isso era tudo. Tinham piedade exterior, mas a incredulidade interior. E esta palavra, para além de nos tornar instrumentos de Deus nas suas mãos para podermos ser bênção aos outros, esta palavra tem primeiro que fazer a obra em nós. Porque se ela não faz a obra em nós, os outros vão perceber a incoerência. E quando percebem a incoerência, o Evangelho não tem poder, queridos. Nós podemos estar a dizer uma coisa pela nossa palavra, mas se a nossa atitude, o nosso dia-a-dia, o relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos de igreja, com os nossos colegas de trabalho, contradizem completamente aquilo que é a palavra dita apenas, queridos, não há Evangelho poderoso assim. O Evangelho poderoso era aquele como o Senhor Jesus falava, porque essa autoridade lhe vinha, como já dissemos há pouquinho, dessa coerência intrínseca que havia entre aquilo que Jesus diz e aquilo que Jesus fazia. Era exatamente uma só. Então reparem, quando diz, reparem, não só rejeitavam a palavra de Jesus porque prezavam os seus gostos, porque ela ia afetar exatamente os seus quereres, as suas vontades, os seus gostos,
mas não era também só isso que era grave, é que eles depois conduziam as pessoas também para fora do Claro, aprisco. exatamente. Portanto, os seus Se fosse próprios... só mau para eles, já era mau. Ora bem, Mas o problema é que eles também influenciavam negativamente a outros. exatamente, E tanto mais exatamente. que eles estavam em posição de autoridade e, portanto, tinham uma influência muito grande sobre o povo. Exatamente. E reparem aqui na lição de sexta-feira, e vem a talho de foice daquilo que nós estamos a Isso, dizer. eu ia pedir para leres. Esta grande citação que aí nós temos, diz assim: como um tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sineto do céu, tinha sido instituída pelo próprio Cristo. As grandes verdades da salvação estavam ocultas por tipos e símbolos. E agora reparem, contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele para quem apontavam todos estes símbolos. E depois diz, tinham nas mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração em geração e as interpretações humanas das Escrituras ocultavam-lhes a verdade tal como ela é em Jesus. Perdeu-se a importância espiritual dos escritos sagrados, queridos. E agora eu questiono-me e me pergunto, será que nós estamos a viver uma realidade parecida, em que parece que a palavra de Deus já não é o que era, o valor que lhe era dado já não se dá, a interpretação que outrora nós fazíamos e que é bíblica, escriturística, aqui um pouco ali, já fica tudo em causa porque eu já não acho assim, porque eu penso que é antes assim. Reparem, não há nada de novo debaixo do sol, como se costuma dizer, e a palavra do Senhor diz isso. Perdeu-se a importância espiritual dos escritos sagrados. O tesouro de todo o conhecimento estava aberto para eles, mas não o sabiam. Deus, e agora reparem isto como é bonito, marido, Deus não encobre a sua verdade aos homens. Pelo seu próprio procedimento, são eles que obscurecem a si mesmos. Ou seja, não é o Senhor que nos está a vedar o conhecimento. Não é o Senhor que nos está a impedir de não percebermos, de não entendermos, de não termos discernimento. Somos nós mesmos. Somos nós. Porque se calhar ouvimos outras coisas, recebemos outras fontes que não são bíblicas, nem são espirituais, nem divinas, e claro, e depois rejeitamos aquilo que é a revelação do Senhor. E o coração carnal, aquele coração não verdadeiramente convertido ao Senhor, agrada-se mais dessas interpretações humanas. Exato. Porquê? Porque a palavra de Deus muitas vezes nos obriga a um sacrifício dessas paixões, desses desejos, dessas ambições humanas, não é? Isso não nos agrada, como é óbvio, não é? E reparem, queridos, para nós seguirmos Cristo e os seus caminhos, tem que haver sacrifício da nossa parte, tem que haver renúncia. E essa é a razão porque muitos não estão dispostos a seguir este caminho, porque implica uma renúncia. É como, por exemplo, aquele aluno que estuda na escola ou na universidade, tem excelentes notas e depois é invejado por outros, não é? E outros invejam as boas notas que ele tem, mas não invejam o trabalho e o tempo que ele gasta, não é? A estudar a fundo, não é? Porque muitas vezes, ou quase sempre, não é? Esses bons resultados são o resultado de um esforço, são resultado de uma aplicação, de um investimento, de um exercício de autodomínio, de autodisciplina. Eu tive um colega na escola secundária que me dizia, por exemplo, que ao fim de semana passava, portanto, levantava-se às 7 da manhã e ficava a estudar desde as 7 da manhã, só interrompia para almoçar e jantar e ficava até às 9, 10 da noite, ok? Pois claro, tirava excelentes notas, mas essas excelentes notas eram fruto de quê? Eram fruto de um sacrifício, de um investimento, de uma renúncia de si mesmo, não é? E na vida espiritual é isso, queridos, nós não avançaremos nunca sem sacrifício. Às vezes as pessoas olham para nós e podem ambicionar aquilo que nós sabemos, ou a forma... irmãos, mas vocês sabem que renúncias é que nós temos que fazer para estarmos à altura da palavra de Deus? Que sacrifícios nós temos que fazer? Que gostos pessoais nós renunciamos para dar prioridade à palavra de Deus? E atenção, eu não estou a dizer que sou o melhor ou que sou o maior, não. Eu reconheço que ainda deveria ou poderia estar muito mais avançado se eu ainda seguisse mais a fundo este caminho de renúncia, de sacrifício próprio, de negação do eu. Jesus foi claro ao dizer, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diariamente e siga-me. Não há outro caminho, amigos. Não há simplesmente outro caminho.
Agora, quem segue por este caminho de renúncia, de sacrifício, pronto, de entrega, de comprometimento com o Senhor, esse progride, claro, esse progride. Aliás, esta citação que estávamos a ler, e para sublinhar isso, podes ler o resto, sim. Mesmo a meio, Cristo deu aos judeus provas abundantes de que eram Messias, mas os seus ensinos exigiam deles uma reforma radical de vida. Que eles não estavam dispostos a fazer. Viram que se recebessem a Cristo, precisariam de renunciar aos seus acariciados conceitos e tradições, às suas práticas egoístas e ímpias. Então, aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso, não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho nele contido a respeito da vida e do caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer, não se desse o caso de se converterem e de serem obrigados a renunciar às suas opiniões pré-concebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu poderia conceder. Isto é tão triste. Isto é muito solene. E isto é um apelo para todos nós, não é? Na nossa caminhada em que fazemos na graça do Senhor, com desafios, com certeza, com dificuldades, mas acima de tudo que não seja um egoísmo ou uma impiedade da nossa parte que nos faça rejeitar esta palavra que o Senhor nos quer dar. E Ele quer nos dar, não é para nos fazer mal, não é para que a nossa vida seja pior, não é para que percamos alguma coisa, queridos, porque às vezes a gente pensa que vai perder muito. Nós estamos a perder muito, é a resistir à palavra, aí é que nós estamos a perder. Então aquela palavra que o Senhor nos quer dar e que veio revelar e que veio demonstrar e que continua a dar sinais do seu desejo de comungar connosco e de ter uma experiência connosco, não é para nosso mal, queridos, é para a maior bênção da nossa vida. E quando nós temos uma experiência com Jesus, mesmo naqueles momentos em que podemos cair, porque por vezes isso acontece, até aí nós sentimos o abraço do Senhor para nos levantar, para nos restaurar, para nos reerguer para uma nova vida, para uma novidade de vida. E marido, quando eu li isto, e só para terminar, lembrei-me daqueles queridos que por vezes pode acontecer, que pode haver algum responsável religioso, independentemente da religião ou da profissão de fé que tenha, que possa estar a desviar aqueles pequenos cordeirinhos para um caminho que não é o certo. E lembrei-me da profecia de Ezequiel. Recordas-te daquela profecia de Ezequiel, onde o Senhor diz no capítulo 34, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo as buscarei. E depois há vários verbos lá, ou seja, eu as buscarei, eu as livrarei, eu congregá-las-ei, apacentá-las-ei, eu serei o seu pastor. Então, se nós temos alguma dificuldade, ou até percebemos, porque nós não sabemos quem nos escuta, não é? Portanto, isto pode chegar a todos os lugares, que até o nosso dirigente religioso ou oficial religioso possa estar a querer incutir-nos algum ensinamento que não é do Senhor. Queridos, vamos ao pastor, o pastor dos pastores. E o pastor dos pastores revelou e deixou tudo revelado na sua palavra, e ele próprio diz que cuidará de nós. Então nós não temos que seguir nenhum engano, nem nenhuma pessoa que nos engane. Temos que seguir o Deus desta palavra, o Senhor Jesus, o Messias. Amém. Amém. Bom, creio que terminamos com a chave de ouro. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, uma vez mais pela clareza com que a Tua palavra chegou até nós e continua a chegar. Obrigado. Ela é, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E é uma lâmpada porque ela foi iluminada por Ti próprio, que és a luz do mundo. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dares o conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que esse conhecimento não fique apenas num mero plano intelectual, mas que possa, Senhor, ser totalmente assimilado por nós. E que nós possamos, Senhor, no nosso dia-a-dia pôr em prática os Teus ensinos, Senhor. E que assim fazendo nós possamos provar como realmente a Tua vontade é boa, é eficaz e é salutar para nós. Ó bom Pai, obrigado, Senhor, por nos fazeres este desafio, Senhor. Obrigado também por podermos compreender que a nossa experiência contigo, ela é um crescendo, em que nós vamos compreendendo cada vez mais, como aconteceu, aliás,
com o teu povo no passado, particularmente com os teus apóstolos. Ó Senhor, ajuda-nos por isso a não desanimarmos. Certamente que ainda temos coisas para aprender, tu tens coisas a nos ensinares. Então, Senhor, ajuda-nos a sempre sermos humildes, a reconhecer que a Tua Palavra é a autoridade absoluta, máxima, suprema, e a nos submetermos inteiramente a ela e a pedir que o Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos ajude a compreendê-la cada vez mais e nos dê a motivação e a força para pormos em prática aquilo que vem revelado. Fica, Amém. pois, connosco, Senhor. É tudo isto que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Desejamos que possam continuar bem, ter uma boa semana, pela graça do Senhor, e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.